Vamos colocar as mãos juntinhas, assim, os dedinhos, e cantar juntos. Uma história vai começar, nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Chegou. Era uma vez, há muito tempo atrás, mas também não muito tempo assim, num reino muito distante, mas também não tão distante assim. Havia um adorável reino cheio de pessoas muito trabalhadoras. Esse reino, ele era tão grande que era dividido em 4 aldeias. A aldeia do norte, a aldeia do sul, a aldeia do leste e a aldeia do oeste. Norte, sul, leste e oeste. Cada aldeia dessa era governado por uma rainha, muito gentil e muito sábia. A aldeia do norte tinha um relevo montanhoso e lá as pessoas trabalhavam muito duro, forjando as ferramentas para o reino e cortando lenha e madeira para construir as suas casas e trabalhando nas minas. Na aldeia do leste era onde ficava o mar. Lá os pescadores trabalhavam todos os dias que fazia sol pescando. E também tinha os comerciantes que produziam artesanato e vendiam esse artesanato. Na aldeia do sul, a maioria das pessoas eram agricultores. Elas trabalhavam no campo e cuidavam dos animais, trabalhando muito duro também para poder alimentar todo o reino. Na aldeia do oeste, a cidade era bem desenvolvida. Haviam prédios assim enormes, eram chamados arranha-céus. Lá as pessoas trabalhavam nos seus computadores, fazendo reuniões de negócios, essa coisa toda. Enquanto os adultos do reino trabalhavam, as crianças brincavam na floresta mágica. Elas gostavam de se reunir ao redor do poço e faziam ciranda, dança, cantavam, construíam também pequenas casinhas para os pequenos seres da floresta. Ao final do dia, quando os adultos já voltavam dos seus trabalhos, a única obrigação que as crianças tinham era encher um balde de água do poço e levar essa água para as suas casas. Acontece que um dia algo muito estranho aconteceu. Uma das crianças que estava brincando, já cansada ao final do dia, pegou a sua água do poço e, cansada que estava, bebeu. Ela ficou paralisada igual uma estátua. Então seus amigos olharam aquilo e correram para contar para os seus pais lá nas suas casas. A criança do norte foi recebida pelos seus pais que trabalhavam nas minas. E eles estavam com o rosto e as mãos toda cobertas de fuligem, bem pretas. E aí, vendo aquela água maravilhosa, nem esperaram o garoto contar o que tinha acontecido e foram lá e molharam os seus rostos e as suas mãos e ficaram paralisados igual pedra. Lá na aldeia do leste, a criança chegou na casa dos seus pais, que eram alfaiates. E nesse dia especificamente, os seus pais não tinham terminado o trabalho e precisavam terminar aquela costura lá na sua casa. Nesse dia eles não iam poder cozinhar o jantar. Então a criança preparou um delicioso mingau de aveia e para isso ela usou a água que estava no balde. E aí era uma costura aqui e uma colherada do mingau ali. E eles ficaram paralisados. A criança que foi para o sul foi recebida pelos seus pais, que eram fazendeiros. E aí os seus pais, quando viram aquela água maravilhosa, eles falaram: "Ai, que delícia! Água fresquinha para regar a minha plantação." E jogaram a água no milharal. Adivinhem o que aconteceu com as plantinhas? Isso, ficaram bem durinhas. Não havia uma brisa que pudesse dobrá-las ou mexê-las. E na aldeia do oeste, a criança chegou na casa dos seus pais, aliás, no apartamento onde os seus pais moravam, e os seus pais, que estavam ali entretidos no computador, continuando o trabalho em casa, nem perceberam quando a criança
topou no tapete da sala e derramou água do balde em todo canto. Caiu água no computador, nos móveis, no sofá e tudo ficou ó, bem durinho, igual pedra, estátua. Gente, com toda essa situação, as pessoas no reino ficaram muito preocupadas. Então, as rainhas entraram em ação. Elas fizeram um decreto real emergencial, dizendo que agora, a partir daquele dia, enquanto toda aquela situação não fosse solucionada, nenhum adulto poderia ir para o trabalho e nenhuma criança poderia ir para a escola e nem mais brincar na floresta mágica. Até quando vamos ter que ficar em casa? Perguntavam os pais. Até quando vamos ter que ficar sem poder brincar? Perguntavam as crianças. Até nós lhe dizermos que é seguro, respondiam as rainhas, que eram muito sábias. Então, gente, depois daquela situação toda, as rainhas resolveram se reunir lá na Floresta Mágica e lá, ao redor do poço, elas resolveram analisar a situação e drenar toda a água daquele poço. Pegaram um balde e foram tirando balde por balde, balde por balde, o que durou muitos dias, porque o poço era muito profundo. E nenhuma aguinha poderia pingar em cima delas, então elas fizeram tudo com muito cuidado. Quando o poço ficou bem sequinho, elas viram que lá no fundo não podiam enxergar nada, porque era tudo escuro. Então elas chamaram o pequenino pássaro da floresta para analisar o poço lá no fundo. Adivinhem o que o pássaro encontrou? Ele encontrou uma enorme pedra cinza, toda coberta de musgo. Gente, ele contou tudo para as rainhas, né? As rainhas ficaram impressionadas e todas juntas, ao mesmo tempo, em um só som, falaram: "A velha do musgo!" Pum! Adivinhem quem apareceu? A velha do musgo. Era um ser bem pequenino. Diziam que era o ser mais sábio de toda a floresta. Então, a rainha do norte falou: "Velha do musgo, esta pedra é sua?" E a rainha do leste também falou: "Velha do musgo, nós sabemos que você não faria mal para o nosso povo." E a rainha do sul também falou: "Mas acontece que esta pedra está envenenando a nossa água." "Não, queridas, o seu povo está tirando um longo descanso?" "Não é veneno. Tudo isso é necessário para que as pessoas deem uma grande pausa e então se lembrem do que realmente importa." "Quando tudo isso tiver passado e as pessoas conseguirem se lembrar aquilo que realmente importa, aí sim, todas poderão voltar para os seus trabalhos revigorados." E logo ela desapareceu por entre as folhas lá da floresta, correndo. Aí, gente, as rainhas se entreolharam assim e continuaram o seu trabalho, né? E não é que tudo que a velha do musgo falou realmente aconteceu? Todas as pessoas obedeceram o decreto das rainhas e ficaram dentro das suas casas. As famílias se aconchegaram. Até aquelas pessoas que estavam já sem se falar há muito tempo voltaram a se falar. E aquelas pessoas que estavam muito cansadas do trabalho e que não conseguiam já dormir bem há muito tempo, conseguiram dormir e descansar. E aquelas pessoas que já não tinham mais nenhuma ideia e todos os dias faziam a mesma coisa, conseguiram criar coisas diferentes. Aquelas pessoas que tinham filhos pequenos brincaram com os seus filhos muito, de várias brincadeiras e até de contar histórias. Então, com tudo isso, todas as pessoas lembraram aquilo que realmente importavam. E depois de lembrarem disso, tudo passou e voltou a ficar normal. Aí as rainhas se reuniram de novo ao redor do poço e fizeram uma transmissão ao vivo, que dizia que agora, a partir de hoje, os adultos poderiam voltar a trabalhar. E as crianças poderiam voltar para a escola e também poderiam voltar para a floresta mágica. Todos ficaram muito felizes, porque os adultos realmente precisavam trabalhar. E as crianças ficaram muito felizes de rever os seus amigos. E todos ficaram felizes para sempre. Esta foi a grande pausa de Elizabeth Emmet.
Espero que vocês tenham gostado. Beijo da Tia Mai e fica em casa.